Olá, meu nome é Samir, eu sou professor de filosofia. Esse vídeo faz parte da série de vídeos sobre Introdução à Filosofia e nele eu vou comentar, né, fazer algumas observações sobre o conceito de filosofia, sobre o que é filosofia. Mais especificamente, eu vou falar sobre a escolha do Isaac Newton da expressão filosofia natural para o título da sua principal obra. Então, eu posso considerar que o Isaac Newton, né, fez uma espécie de brincadeira intelectual com essa escolha. Em princípio, a gente poderia ver dessa forma, né? Mas seria uma das brincadeiras mais interessantes, de fato. A escolha do título da sua principal obra, que se chama Princípios Matemáticos de Filosofia Natural. É genial, de certa forma, né? O fato dele escolher a expressão filosofia natural endossa ainda mais a questão da definição do termo filosofia, endossa essa questão, né? Mesmo atualmente. Por exemplo, em 2 dias, né, de ontem para hoje, eu encontrei em 3 lugares diferentes sentenças referentes à inquietação de autores em relação à escolha de Newton. Um deles é um artigo de filosofia analítica do francês François Recanati, que é um filósofo que trabalha com tópicos de filosofia da linguagem e filosofia da mente. Tem um texto também sobre o tempo, né, de Julius Thomas Fraser. Fraser é nascido na Hungria em 1923, foi, né, porque já morreu em 2010, um importante estudioso do conceito de tempo. Ele fundou, por exemplo, a International Society for Study of Time, a ISST, e também um texto de Ivo Koritovsky. É um filósofo formado na UFRJ que escreve livros sobre a escrita. De fato, podemos questionar se o conteúdo da obra do Newton, voltando aqui a essa questão, é realmente filosófico ou não. É razoável pensar que é física, né? Não é filosofia, é física. Newton escreveu um livro sobre física e não sobre filosofia. Poderíamos responder, né, sobre o conteúdo da obra do Isaac Newton, se é filosofia ou não, e, portanto, dessa questão, né, da resposta a essa questão, decidir sobre a validade do título. Se é uma obra filosófica, é válido colocar filosofia no título, falar que é filosofia natural. Coloquemos então uma outra pergunta. A partir da resposta afirmativa, a questão da adequação do título, ou seja, o título é de fato adequado, podemos considerar o conteúdo da obra como sendo filosofia ainda nos dias de hoje? É uma outra questão. Será que hoje em dia a obra do Isaac Newton ainda é filosofia? Eu posso dizer assim, eu vou estudar a teoria do Newton, da física, e quando eu estou estudando física, eu estou estudando também filosofia. Acabaria sendo uma das conclusões, né? Essa pergunta é equivalente, portanto, à questão do desenvolvimento da filosofia, porque uma vez que a obra do Isaac Newton foi filosofia, era filosofia natural e hoje não é mais, eu posso perguntar se há modificações acerca do conteúdo do que seja filosofia. Ou seja, essa pergunta, né, do desenvolvimento da filosofia vale a partir do momento que a gente acha que o título da obra do Newton era adequada, né, era adequado, desculpa, e não é mais. Então, a partir do momento que a gente acha que o título da obra do Newton era adequado e agora não é mais, então cabe uma pergunta sobre o desenvolvimento da filosofia. O não desenvolvimento filosófico, ou seja, o fato de que a filosofia não anda, não evolui, não progride, é uma das visões, né, que temos sobre a filosofia que tem sido muito disseminada nos círculos, né, filosóficos. A pergunta, portanto, é equivalente à questão do desenvolvimento filosófico. Existem diferentes respostas para ela. E essas diferentes respostas acabam levando a diferentes considerações sobre o desenvolvimento filosófico. Por exemplo, né, supondo que algo seja considerado filosofia em uma determinada época, por exemplo, a obra do Newton, e que seja filosofia algo que não possui uma evolução, um progresso. Teremos então duas possibilidades. Né? Se era filosofia antigamente e agora não é mais, então a filosofia regrediu, se tornou mais restrita. Né? Essa seria uma primeira possibilidade. Uma outra possibilidade seria a seguinte: o âmbito da filosofia permanece o mesmo, mas se permanece o mesmo, por que que um conteúdo que era filosofia não é mais? Sobre essa questão, né, da noção da filosofia natural, dessa expressão, do conteúdo, do que seria filosofia natural, eu gostaria de trazer
uma citação aqui do Marx e do Engels, na obra sobre Ludwig Feuerbach, da editora Martin Claret, de 2005. Essa citação é da página 126. Então eu vou ler essa citação aqui para ilustrar um pouco essa questão, né? Abre aspas. Hoje, quando os resultados das pesquisas da natureza necessitam apenas ser interpretados dialeticamente, isto é, em seu próprio encadeamento, para chegar a um sistema da natureza, entre aspas, suficiente para a nossa época, e quando o caráter dialético desse encadeamento se impõe às cabeças metafisicamente educadas dos naturalistas, até mesmo contra sua vontade, hoje, a filosofia da natureza está definitivamente liquidada. Qualquer tentativa no sentido de ressuscitá-la seria não apenas supérflua, significaria um retrocesso. Fecha aspas. Percebe-se claramente, a partir da leitura desse trecho, que existe aí uma sensação de que filosofia natural é algo superado, é algo que não existe mais. E aí a gente está falando do século XIX. No século XIX já existia, então, essa sensação de que não cabe mais o uso da expressão filosofia natural, como a gente viu na citação do Marx, né, e do Engels. Então essa citação serve um pouco para ilustrar o discurso, né, o debate que a gente está tendo aqui sobre filosofia natural e, consequentemente, sobre o conceito de filosofia. Com essa citação, eu vou terminando o vídeo, vamos ficando por aqui, né? A ideia era trazer algumas observações sobre a noção de filosofia a partir da escolha do Newton da expressão filosofia natural para o título, né, da sua obra. Então, obrigado pela atenção e até a próxima.